noite, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 10 a 12, nosso título hoje é Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar, que é alimento para a nossa alma, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento para compreendermos a maravilha da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu reconheço a minha total necessidade, minha dependência do Senhor. Usa-me como instrumento, Pai, para falar à Tua igreja que aqui se reúne, e também por aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos concluir a primeira parte do Sermão do Monte. Nós vamos falar sobre a última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos entender que os versículos 11 e 12 aqui, eles tratam-se de uma aplicação dessa bem-aventurança aos discípulos. Não é uma bem-aventurança diferente, é uma aplicação dessa mesma bem-aventurança, né? E essa bem-aventurança, diferente das outras, não se trata de uma descrição positiva do crente, mas do que provavelmente será o resultado das virtudes demonstradas anteriormente. Ou seja, o crente é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa, por agir de determinada maneira. Ou seja, essa última bem-aventurança, essa oitava bem-aventurança, é um resultado das anteriores. É um resultado do cristão, né, ser e agir conforme as outras bem-aventuranças que já vimos até aqui. Vamos recapitular. Nós vimos que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua pobreza, a sua nulidade, a sua dependência de Deus. Nós vimos que bem-aventurados os que choram, e notamos que cada bem-aventurança está conectada uma com a outra. A pessoa percebe a sua pobreza de espírito, chora diante de Deus por sua condição, né? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vimos também que bem-aventurados são os mansos, aquele que antes era como um animal selvagem, que ele foi tornado manso pelo Senhor, né? Ele também agora é bem-aventurado. Esse também é aquele que tem fome e sede de justiça, também é bem-aventurado. Ele necessita agora, ele tem fome, ele tem desejo de justiça, ele encontra a sua justiça em Cristo Jesus. Além disso, ele quer agir de forma justa, de forma correta, diante de Deus e diante dos homens. Nós vimos que esses que são salvos em Cristo, que encontram misericórdia no Senhor, que a graça do Senhor os alcançou,
são misericordiosos, são bem-aventurados os misericordiosos, né, que também alcançarão misericórdia, né? São bem-aventurados os limpos de coração. O Senhor começa ali um processo de santificação na vida, né, do pecador. O Senhor tira o coração de pedra, o Senhor dá um coração de carne, o Senhor progressivamente vai purificando, né, a vida, né, do crente. Vimos que bem-aventurados são os pacificadores. Nós vimos que somente em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. E o pacificador, a maior mensagem de paz que ele pode levar ao mundo é proclamar o Evangelho da paz, né, que é por meio do Evangelho que o pecador tem paz com Deus. E ele também vai procurar, em todas as outras questões, né, mais amplas, ser um pacificador, né, alguém que vai procurar a unidade, que vai procurar resolver ali situações em meio a discórdias. E por fim, nós chegamos aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O doutor Martyn Lloyd-Jones, no seu livro, né, sobre o Sermão do Monte, ele afirma que é interessante que essa bem-aventurança segue-se imediatamente a alusão aos pacificadores. No entendimento dele, em certo sentido, é em vista do crente ser um pacificador que ele é perseguido. Ou seja, quando o crente mostra ser um pacificador, esse é o resultado que ele colhe. Ele vai buscar ser um pacificador e, como um resultado disso, ele será perseguido por causa da justiça. Uma outra visão, que eu não entendo que seja discordante, mas pode ser complementar ao assunto, é a do Dr. Heber Júnior, no seu livro. Ele vai dizer que há um paralelo entre as 4 primeiras bem-aventuranças e as 4 seguintes. Então, dessa forma, a 8ª encontra relação com a 4ª, né? Ele diz que o que acontece com quem tem fome e sede de justiça, essa pessoa, sem dúvida, será perseguida. Mas, independente das posições, eu entendo que elas podem ser complementar. O ponto é, né, que ser perseguido por causa da justiça é uma consequência daquilo que o cristão é, das virtudes anteriores, das bem-aventuranças que nós já vimos antes. Além disso, também é notável que a promessa vinculada a essa última bem-aventurança é a mesma promessa ligada à primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, assim como começa, termina. Então, isso mostra que o fato, de fato, essa é a última bem-aventurança. Nós começamos e terminamos pelo reino dos céus. Como eu falei para vocês, os versículos 11 e 12, eles não são uma nova bem-aventurança, mas eles são como uma aplicação dessa que conclui aqui, né, da 8ª bem-aventurança, porque ele fecha assim como começa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sendo assim, nós vamos fazer algumas perguntas a esse texto para nortearmos o desenvolvimento desse sermão. Hoje eu vou fazer 3 perguntas ao texto. A primeira pergunta é: quem são os perseguidos por causa da justiça? Essa é a nossa primeira pergunta. Em segundo lugar, como pode acontecer essa perseguição? E em terceiro lugar, por que alguém perseguido por causa da justiça deve se alegrar? 3 perguntas. Em primeiro lugar, quem são os perseguidos por causa da justiça? Em segundo lugar, como pode acontecer essa perseguição? Em terceiro, por que alguém perseguido por causa da justiça deve se alegrar? Parece um paradoxo, né? Como é que alguém perseguido vai se alegrar? Então, a gente vai lidar com esses assuntos, começando com a primeira pergunta. Quem são, então, os perseguidos por causa da justiça? Assim como eu fiz com as outras bem-aventuranças, comecei falando o que não é, para depois explicar o que é, nós vamos considerar da mesma forma, né? O texto bíblico não diz assim:
Bem-aventurados os perseguidos, porque são repreensíveis. O texto não diz isso. Ou não diz assim, bem-aventurados os perseguidos, porque falam como fanáticos. Bem-aventurados os perseguidos, porque gostam de brigar por política. Não foi isso. O texto diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Em 1 Pedro 4, do 15 ao 16, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, o ponto é que nem sempre o cristão é perseguido por causa da sua fé. Pode ser que, por vezes, ele sofra por se posicionar de forma tola, arrogante, que ele tome atitudes que não são sábias, atitudes que não são cristãs. Ele pode agir de forma equivocada no seu proceder. E, às vezes, essas situações não têm relação nenhuma com a sua fé. E aí ele diz, não, estou sendo perseguido. Mas não é por causa da justiça. Talvez por causa da sua tolice, ou por causa de algo errado que você fez. Então, nós devemos ser perseguidos apenas porque somos seguidores de Cristo, não por nossa má conduta. A gente tem que saber diferenciar isso, que ser perseguido por causa da justiça não é o mesmo de ser perseguido por conta de uma decisão errada que a gente tomou, uma forma arrogante de agir ou algo nesse sentido. Então, desse modo, nós temos que ter a convicção de que a causa do sofrimento seja uma causa boa. O versículo 11 explica bem esse ponto. Ele diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa. Jesus explica qual é a causa. Então, numa outra parte, Jesus ele vai falar em João 15, 18 ao 21, que os seus discípulos seriam perseguidos por sua causa. Desse modo, nós vamos observar que os bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela causa certa. Vamos observar então o texto de João 15, do 18 ao 21. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, meus irmãos, os cristãos são perseguidos por causa da justiça, por conta da sua lealdade a Cristo. Assim como perseguiram a Cristo, perseguirão também os cristãos. Quanto mais nós manifestarmos o nosso caráter, conforme o caráter de Cristo, já demonstrado nessas bem-aventuranças, assim como o mundo odiou a Cristo, vai odiar os cristãos. Os perseguidos por causa da justiça são aqueles que são tratados injustamente por causa da sua fé em Cristo. Sofrem por não pecar contra as suas próprias consciências. Sofrem por fazer o que é bom. O William Hendrickson coloca este ponto nos seguintes termos. Ele diz,
Quando a fé dos filhos de Deus se envolve a ponto de se manifestar exteriormente, de modo que aqueles que não participam com eles da mesma experiência, começam a notar, então o resultado é a perseguição. A luz, ela começa a incomodar as trevas, né? Meus irmãos, não é estranho quando você observa que um cristão se converte, muitas vezes o que acontece? Pessoas se afastam dele, zombam de sua fé, mentem ao seu respeito. Quando nós começamos a compartilhar o evangelho com outras pessoas, quando nós somos novos convertidos, aquilo que foi tão maravilhoso para nós, a gente aprendeu a respeito de Cristo, da salvação, do perdão dos pecados, e nós queremos entusiasmadamente falar para as outras pessoas, mas aí a gente acaba percebendo que nem todo mundo recebe muito bem essa mensagem, né? É comum também o cristão começar a ser mais cobrado, às vezes começa até dentro de casa. Antes ele não era convertido, vivia na farra, saía um dia, voltava uma semana depois, nem falou para onde ele ia, ninguém falava nada, e ele vivia uma vida louca. O cara se converte, aí chega um pouquinho mais tarde em casa, já começa a ser cobrado, começam a reclamar dele. Outras pessoas começam a reclamar da sua mensagem. Eu lembro que teve uma época em que um irmão entregava sopa na rua para os moradores de rua e pregava ali com os irmãos da igreja o evangelho para aquelas pessoas. E pessoas começavam a reclamar da pregação, dizendo o seguinte: faça boas ações, mas pare com esse proselitismo. Essa pregação não, dá só a sopa. Coisas assim. Teve uma vez que um rapaz, um novo convertido, entusiasmado, empolgado, resolveu comprar uma camisa que tinha o nome do Senhor, Jesus Cristo, alguma coisa e o nome do Senhor. Os amigos começam: por que você está usando essa camisa? Como se fosse algo tão ofensivo, algo que, por que você está usando essa camisa? Tipo assim, você não pode andar com a gente se você ficar desse jeito. Não chegaram a falar isso, mas é a mesma coisa. Por que você está se comportando desse jeito? Você virou isso, aquilo, insultos. Quando agimos com firmeza e nos recusamos a nos conformar com o mundo, a mentir, nos recusamos a trapacear, quando nós confrontamos aquilo que é mal e chamamos o mal de mal, nós nos tornamos os chatos, né? Tem pessoas que perdem os seus empregos porque se posicionam firmemente, perdem amigos, pessoas que a família começa a deixar de lado, a se afastar. Meus irmãos, 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Escritura fala sobre isso. Meus irmãos, se perseguiram o nosso Senhor, que é Ele, que é perfeito, nós não deveríamos nos admirar quando nós fôssemos perseguidos por causa da justiça. Eu acho que o que nós deveríamos estranhar, meus irmãos, é quando nós somos constantemente aplaudidos por aqueles que não amam o Senhor. Se tudo que a gente fala, pessoas que não temem a Deus, que vivem na impiedade, concordam com tudo que a gente diz, aplaudem tudo aquilo que a gente diz, aí eu acho que a gente tem que se preocupar. Porque se eu falo e nada incomoda, se eu falo e a mesma mensagem
que todos concordam, aí eu acho que a gente deveria se preocupar. Eu estava até mostrando para os irmãos um dia desse, um determinado pastor, que nos comentários da mensagem dele, né, era um ecumenismo só. Não, eu sou espírita, mas a sua mensagem concordo plenamente. Eu sou não sei do que, mas a sua mensagem concordo plenamente. Será que essa mensagem de fato é o evangelho puro que confronta o pecado, que chama pecadores ao arrependimento, que diz que Cristo é o único caminho? Se todo mundo concorda com essa mensagem, né, será que não tem alguma coisa errada? Então, eu penso que a gente tem que tomar cuidado quando começa todo mundo concordar com a gente, né? Então, a gente tem que parar para observar, será que a nossa mensagem é aplaudida por aqueles que não amam o Senhor? Segundo lugar, como pode acontecer essa perseguição? O verso 11 nos diz, vamos ler, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Meus irmãos, o texto fala sobre vos injuriarem. Lá em João 8:48, nós temos um exemplo disso, quando injuriaram o Senhor. Olha isso aqui. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio? Isso é uma injúria. Estão injuriando o Senhor aqui, um exemplo de uma injúria. O texto prossegue, vos perseguirem. O termo grego aqui utilizado pode significar perseguir, assediar, perturbar ou molestar, física ou verbalmente. Então, a perseguição nesse sentido, uma perseguição ativa, pode assumir muitas formas, como nós estamos falando aqui. Tanto essas experiências mais rigorosas, que nós ficamos ouvindo falar a respeito de alguns países em que o evangelho é perseguido de forma mais drástica, como há um tempo nós vimos que alguns cristãos foram decapitados numa praia, né, por extremistas radicais lá. Isso é uma redundância, né? Extremistas, enfim, religiosos lá. Então tem esse nível de perseguição, mas também tem outros níveis que a gente está falando aqui, a perda de um emprego, ser ridicularizado, ser marginalizado pela família, são formas de perseguição. Ao longo da história da igreja, nós vamos ver os cristãos sendo perseguidos a todo tempo. Desde os primórdios ali, no primeiro século, pelo Império Romano, os cristãos eram lançados no Coliseu para serem devorados por feras, para serem queimados vivos. Esse é um nível de perseguição. A gente assistiu aqui um filme há uns tempos também, se eu não me engano, o nome era Torturado por Cristo. Também mostra, né, como num período ali na Rússia, no regime comunista, como os cristãos sofreram perseguições severas, a ponto de terem que esconder as suas Bíblias, com a capa de um livro ali, do Manifesto Comunista, uma coisa assim, e dentro o conteúdo da Bíblia. Eles eram torturados, espancados, sofreram muito. Nós vemos homens, por exemplo, em outros momentos da história da igreja, que também foram perseguidos. Nós vemos, por exemplo, John Bunyan, né, que foi o autor de O Peregrino. Ele foi perseguido porque estava pregando o evangelho de forma ilegal. E disseram a ele, olha, você, senhor Bunyan, você pode ser solto a qualquer momento, é só você assinar este documento que afirma assim, que você não vai mais pregar. Ele disse, se você me soltar hoje, amanhã eu estou pregando. O texto também fala, mentindo disserem todo mal contra vós.
aqui diz respeito à calúnia. Durante os primeiros anos também da perseguição da igreja, ali no Império Romano, chamaram os cristãos de ateus. Por quê? Eles não adoravam nenhum Deus visível. Não tinha nenhuma imagem ali para eles se prostrarem, são ateus. Mentira, calúnia. Chamavam os cristãos de imorais. Acusavam eles de fazer incesto, porque o cara era casado com a mulher e chamava ela de irmã. Como assim? Mentira. Eles eram forçados a se reunir em lugares secretos, eram acusados de imorais. Eles eram acusados de ser antipatriotas, porque não se curvavam para adorar o imperador, né? Então, calúnias também, mentiras também são uma forma de perseguição. E, meus irmãos, se nós observarmos ali em 2 Coríntios, capítulo 11, abra comigo lá, nós vamos observar uma longa lista de situações que o apóstolo Paulo passou em sua jornada cristã. Vamos ler do 24 ao 30. 2 Coríntios 11, 24. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, imagino que esse homem não foi perseguido, a ponto de ter sido açoitado, apedrejado, preso, espancado, né? Não teve uma situação que fizeram um voto, a gente vai fazer um jejum enquanto a gente não matar esse homem, não pegar esse Paulo aí, né? Foi preso com Silas, né, e louvava a Deus enquanto estava preso. Ele entendeu bem o que é ser perseguido por causa da justiça, né? Então, em Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo vai consolar aqueles irmãos, estando preso, dizendo, porque lhes foi dado o privilégio de não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Paulo entendia o sofrer por Cristo como um privilégio. Então, nós vimos várias situações aqui em que ocorreu a perseguição. Então, em algum nível, enfrentaremos perseguições se vivermos piedosamente. Nós precisamos avaliar uma coisa. Será que nós não experimentamos perseguições em nenhum nível, porque nós não queremos ser desagradáveis aos outros, queremos, quem sabe, agradar aos homens, e a gente não quer perder algum tipo de amizade, ou não quer incomodar, ou a gente acaba assim, intimidando, né, com as outras pessoas, a ponto de nós não nos posicionarmos como cristãos? Será que não é por isso que talvez a gente não esteja experimentando nenhum nível de perseguição? Será que é por conta da nossa timidez? Será que tem amigos que a gente convive há tempos e nunca falou de Cristo para essas pessoas, né?
A gente fica com medo, mas o que essa pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou um fanático se eu falar de Jesus? Ou a gente observa as coisas e não fala nada, né? A gente observa como uma pessoa está indo para o buraco, está tomando decisões péssimas na sua vida, somos amigos, a gente não fala nada, não compartilha o Evangelho, né? Ou a gente não se posiciona, a gente vê a coisa errada e faz vista grossa. Será que é assim que a gente está se comportando? E é por isso que não temos visto nenhum nível de perseguição em nossas vidas? São coisas a nós considerarmos. E por fim, meus irmãos, por que alguém perseguido por causa da justiça deve se alegrar? No versículo 12, o Senhor Jesus diz: regozijai-vos, exultai. Imagina, você está observando isso, você está sendo perseguido, estão mentindo sobre você, tem gente te perseguindo, estão te caluniando, te insultando, porque você é um cristão? Murmure? Não. Desanime? Não. Abandone a fé? Não. Regozijai-vos, exultai. A palavra usada no original desse texto aqui significa muita alegria, como quando usamos para expressar os sinais externos da alegria no corpo, como dançar e pular, como Davi usou esses sinais para testificar a sua alegria pela volta da arca de Deus para a sua cidade. Imagina a força dessa expressão, regozijai-vos, alegre-se muito. Quais são os motivos dessa alegria? Por que eu vou me alegrar tanto se as pessoas estão me insultando, se estão me perseguindo por causa da justiça? A resposta, nós vamos observar duas respostas. A primeira é a recompensa depois dessa vida. O texto vai dizer: porque é grande o vosso galardão nos céus. O primeiro motivo é porque há uma recompensa depois dessa vida, há um galardão nos céus. O texto já tinha dito que deles é o reino dos céus. Então, vamos observar uma situação bíblica, prática, dos apóstolos que entenderam muito bem esse ponto, a ponto de se alegrar por sofrerem perseguições. Abra comigo Atos capítulo 5. Esse é um texto que eu acho maravilhoso. Atos capítulo 5, do versículo 40 ao 42. Encontraram, irmãos? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhe que não falasse em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, olha a palavra aqui, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Imagina, eles tinham acabado de ser açoitados e mandaram: não falem mais desse nome. Imagina, quem sabe alguém poderia desanimar, murmurar, reclamar, pensar em abandonar a fé, ou a gente está apanhando por conta desse nome. Não, mas eles entenderam que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Eles perceberam que eles deveriam se regozijar, porque grande é o seu galardão. E o que eles fizeram quando saíram de lá? Eu fico imaginando um olhando para o outro, né? A alegria deles: nós fomos considerados dignos de sofrer por Cristo. E saíram pregando para todos com entusiasmo, de casa em casa, sem parar. Eles não ligaram para aquilo que foi dito. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Vamos continuar pregando com ainda maior fervor.
Será que nós temos essa percepção? Será que nós temos isso, essa noção na nossa vida? Eu quero que a gente leia também aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Segunda Coríntios 4. Olha a percepção do apóstolo Paulo a respeito das provações, tribulações, perseguições que eles enfrentavam. O Paulo é o mesmo daquela lista que eu li só uma parte, e foi açoitado, perseguido, preso, etc. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ele via todo esse sofrimento que eles passavam como uma leve e momentânea tribulação, que não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta, o eterno peso de glória, né? A compreensão deles a respeito dessas coisas. O próprio Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles estavam com os olhos na eternidade, pensavam nas coisas lá do alto, não só nas que são aqui da terra. Será que às vezes os nossos olhos não estão tão fixos nas coisas que são aqui da terra, que a gente mal olha para as coisas lá do alto? Será que a gente não pode estar fazendo o contrário? São coisas para nós refletirmos. Em segundo lugar, qual é o outro motivo que nos é apresentado para nos alegrarmos no sofrimento? O texto prossegue, vamos voltar para o nosso texto base. Ele vai dizer o seguinte: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O sofrimento por causa da justiça, nos associa aos profetas dignos que viveram no passado. Da mesma forma eles viveram antes de vós. A perseguição sempre foi o destino do povo de Deus desde o começo. Desde o livro de Gênesis, Caim matou Abel. Qual o motivo? Porque as suas próprias obras eram más e a do seu irmão justa. Você lembra de José? Foi perseguido pelos seus irmãos, e quando ele foi lá no Egito, lançado na prisão por causa da justiça, mentiram a respeito dele, ele foi preso, a mulher de Potifar mentiu, caluniou. Moisés foi insultado repetidamente, Samuel foi rejeitado, Elias foi desprezado e perseguido, Micaías odiado, Neemias foi oprimido e difamado. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha por causa da justiça? Daniel foi lançado na cova dos leões. E o nosso próprio Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi morto pelas mãos daqueles a quem ele ministrou. Estevão foi apedrejado. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João foram lançados na prisão. Tiago foi decapitado. O apóstolo Paulo, em todo o curso do seu ministério, sofreu diversas e amargas perseguições implacáveis. Por que esses homens fizeram isso? Estavam dispostos a passar por tudo isso? Eu falei só de alguns deles, mas dá uma olhada naquela lista dos heróis da fé lá de Hebreus. Porque eles contemplaram o galardão, eles contemplavam o galardão, eles viviam como quem vê aquele que é
invisível. Eles pensavam nas coisas lá do alto. Eles aguardavam uma pátria superior. Eles viviam pela fé. E meus irmãos, como eu falei brevemente sobre o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o texto de Hebreus 12 vai dizer que foi em troca da alegria que lhe estava proposta que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e ele está sentado à destra do trono de Deus. Foi por causa da alegria que lhe estava proposta que Cristo suportou a cruz. E eu pergunto a você, será que você e eu, nós temos vivido considerando, meditando nas coisas lá do alto? Como nós lidamos com a perseguição que sofremos por causa da justiça? Se você, hoje, está me ouvindo aqui, sofre esse tipo de perseguição em algum nível, como eu falei aqui, na sua vida, alegre-se, exalte, porque grande é o galardão que você receberá nos céus. Essa é uma evidência clara de que você realmente é um filho de Deus. E você é um filho de Deus e deles é o reino de Deus. Essa é uma evidência. E para concluir, meus irmãos, tem uma história de um cristão do passado chamado João Crisóstomo. Eu acho que vocês já devem ter escutado o nome dele. Mas essa história ilustra muita coisa que nós vimos aqui hoje. Eu queria que vocês ouvissem com muita atenção, com os ouvidos atentos, com o coração aberto, e refletissem sobre essa história. Preste atenção. Quando o monarca resolveu ameaçar João Crisóstomo, primeiro disse: pare com essa pregação, ou vou expulsá-lo. João Crisóstomo retrucou: o Senhor não pode me expulsar, porque o mundo é de meu Pai. O imperador irou-se, indignou-se e ameaçou: então vou matá-lo. João respondeu: você não pode, minha vida está escondida em Cristo. Diante disso, o imperador adotou outra estratégia: então vou confiscar suas riquezas. Novamente João deu outra resposta bíblica: as minhas riquezas estão no céu, guardadas com Deus. Como o governante não tinha mais argumentos, vaticinou: então vou enviá-lo para um lugar muito distante, onde ficará longe dos seus amigos. Foi quando aquele homem de Deus deu a palavra final: eu tenho um amigo que afirmou que nunca me abandonaria. Crisóstomo entendeu que mesmo que perdesse tudo na vida, não perderia aquilo que era mais precioso para ele. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra que penetra nos nossos corações, que nos confronta, Senhor, que nos humilha e que nos sara, nos fere e nos sara. Ó Pai, nós vimos que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Esses são aqueles que encontraram, Senhor, salvação em Ti, que manifestam em suas vidas, Senhor, as bem-aventuranças anteriores, que
possamos, Senhor, examinar nossas vidas e ver, Senhor, se essas características de um discípulo de Cristo são encontradas em nós. E que possamos, Senhor, ser luz do mundo, Pai. Não nos amedrontar, não nos conformar com esse mundo, mas viver para a Tua glória, deixar a luz que há em nós brilhar, para que as pessoas glorifiquem o Teu nome. E que, Pai, mesmo nos momentos de dificuldade, de perseguições e lutas, possamos contemplar, Senhor, o galardão eterno, contemplar o que aguarda, o que resta para o povo de Deus, Senhor, contemplar a eternidade, contemplar, Senhor, o dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, contemplar, Senhor, aquilo que Paulo falou, que não há como comparar, Senhor, a leve e momentânea tribulação com o eterno peso de glória que nos espera, que possamos viver aqui olhando para a eternidade, possamos considerar, Senhor, os servos do Senhor do passado, como sofreram também, e que isso venha nos motivar, Pai, para caminharmos em santidade, verdade e retidão. Fortalece o Teu povo, abençoa a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor, nesses dias, a viver um cristianismo verdadeiro, Senhor, um cristianismo verdadeiro, uma fé frutífera, Senhor. Abençoa cada um de nós e que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.